Você sabe qual é o ponto ideal da massa de bolo? Certamente você já deve ter ouvido falar que uma massa de bolo perfeita é aquela bem lisinha e homogênea. Mas como chegar nesse ponto? Existe um passo a passo? Bom, nesse vídeo eu preparei algumas dicas que vão te ajudar muito. Afinal, como acertar no ponto ideal da massa de bolo? Bom, uma massa homogênea é aquela que teve todos os ingredientes misturados corretamente, que ao final parece ser constituída apenas de um ingrediente. É aquela massa brilhante, de cor uniforme e que não apresenta bolinhas de massa. Confira essas dicas para deixar sua massa de bolo homogênea. Primeiro, adicione os ingredientes em ordem correta. Exemplo: ovos, manteiga, açúcar, leite, farinha de trigo e fermento em pó. Segundo, se você for fazer na batedeira ou no liquidificador, bata por aproximadamente 5 minutos os ovos, o açúcar e a manteiga. Incorpore a farinha de trigo e o leite de forma intercalada, ou seja, coloque 4 colheres de farinha de trigo na mistura e adicione um pouquinho de leite só para misturar bem. Em seguida, mexa a farinha de trigo com um fouet ou garfo para manter a massa fofinha e leve. E para finalizar, coloque o fermento por último e apenas mexa delicadamente para misturar a massa. O ponto ideal da massa é uma mistura bem lisinha e cremosa, não tão líquida nem firme demais. Se você perceber que a massa ficou muito firme, é porque você colocou farinha de trigo demais. Você terá um bolo pesado. Então, nesse caso, você pode adicionar mais um pouquinho de leite até acertar o ponto. Por outro lado, se a massa do bolo ficar muito líquida, certamente o bolo ficará cru no meio e isso é bem desagradável. Sendo assim, para acertar na massa, vá adicionando colheres de farinha de trigo e mexa aos poucos, só para misturar. Ao levar o fouet ou garfo, a massa precisa cair lentamente, ter uma boa consistência e cremosidade. Se isso acontecer, você chegou no ponto certo. Agora preste atenção nessas 4 dicas para nunca mais errar na massa. A primeira é: unte a forma primeiro. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer para que seu bolo não saia ruim. Porque se você deixar para fazer isso depois que sua massa estiver pronta, o fermento começará a agir na mistura. O resultado será um bolo embantumado e super pesado. Portanto, antes de bater a massa, já deixe a forma prontinha para ir ao forno. Segundo, prefira não bater a farinha de trigo. Se você já acompanha há um bom tempo o nosso canal, sabe que eu sempre falo que eu não gosto de bater a farinha de trigo na batedeira ou no liquidificador. Isso porque hoje em dia todas as marcas de farinha de trigo são do tipo 1. Isso significa que são ideais tanto para fazer bolos quanto pães. Sendo assim, possuem mais glúten em sua composição, então se você bater muito ou em velocidade alta, poderá estimular esse glúten. A massa do bolo, muito glúten, deixa a massa embantumada e nada fofinha. Portanto, prefira mexer a farinha de trigo com um fouet ou um garfo até homogeneizar tudo. Bata normalmente os ingredientes líquidos e transfira a mistura para uma tigela. Vá acrescentando aos poucos a farinha de trigo e incorpore delicadamente. Terceiro, peneire sempre os ingredientes secos. Em uma receita de bolo simples, eu sempre costumo peneirar a farinha de trigo, o amido de milho, o açúcar e o fermento. Isso ajuda muito a trazer mais leveza para a massa. Aliás, facilita bastante na hora de incorporar os outros ingredientes batidos e também na hora de mexer. Evita que forme aqueles gruminhos de massa, que pode deixar seu bolo com bolhas de ar ou com a famosa barriguinha na superfície. É uma boa dica, faça isso antes de começar a bater os ingredientes líquidos, combinado? Quarto, utilize as claras em neve. Eu particularmente faço massas de bolos com claras de neve sempre que eu posso. Elas são responsáveis por fazer a massa crescer lindamente no forno, ficar super fofinha, airada e no ponto certo. Geralmente 3 claras são suficientes, então para adicionar no bolo é preciso bater antes.
Bata por aproximadamente 4 minutos em velocidade alta. Em seguida, reserve. O ideal é que você misture as claras no final, quando já tiver colocado a farinha de trigo. Agora você já sabe qual o ponto da massa do bolo e como não errar no preparo. Aproveite para compartilhar essas dicas com todo mundo e comece agora mesmo a colocar tudo em prática. Depois me conte aqui embaixo nos comentários o resultado. Eu vou adorar saber. Agora eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.